Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos estão disponíveis nas plataformas do Instagram, YouTube e Facebook. Hoje o podcast Uniara recebe Fernando Parassu, treinador de basquete do SESI Araraquara. Fernando, a Uniara agradece sua presença, a Universidade agradece demais. Muito obrigado, viu, por você nos atender. Obrigado. Seja bem-vindo. É um prazer, obrigado. Fernando, nos conte um pouco da sua trajetória no basquete. Você começou lá em Brasília. Como é que foi isso aí? Eu comecei na escola, né? Acho que boa parte dos atletas começam na escola. Uma seletiva do time escolar mesmo. Eu jogava futsal, na verdade, né? Quando era mais novo. Só que sempre fui mais alto que os meninos da minha idade e tudo, né? E o técnico me convidou e eu fui, gostei do esporte e fui criando gosto, né? E aí, no meu segundo ano praticando basquete, teve uma seletiva do Brasília Basquete, né? Na época chamava Uniceub, né? Que era vinculada a uma universidade lá de Brasília. E eu passei na seletiva muito por conta do meu tamanho. Eu era mais alto já que todo mundo. Não porque eu era muito talentoso ou bom tecnicamente, mas é porque eu já era mais alto, né? Tinha um físico aprimorado para a época. E aí eu passei na seletiva e aí foi ali que eu comecei a criar gosto de fato, né? Treinar todos os dias e... enfim, gostar de fato do esporte. E aí, passados os anos, eu fui praticando, melhorando, né? Já fazia parte das categorias de base, né? Do Brasília. Teve um campeonato em 2014 que eu tive um destaque, né? Era uma chamada Copa Brasil Central, né? Eu tive destaque e gravaram alguns vídeos meus jogando, né? Alguns destaques, né? Melhores momentos, assim. E um técnico americano gostou do meu jogo, do jeito que eu trabalhava e me convidou para ir jogar nos Estados Unidos, né? Na escola dele. Que lugar dos Estados Unidos você foi? Memphis. Memphis, no Tennessee, né? É uma das poucas cidades no meio do Tennessee, né? Que é meio mato, assim, tudo. Uhum. E eu fui pra lá, joguei 2 anos em Memphis, né? Nos Estados Unidos, terminando o ensino médio lá. E foi lá que eu entendi que eu queria ser técnico e não atleta, né? Eu não queria... Gostava da rotina, acordar mais cedo, ir pra academia, gostava muito, só que eu gostava muito de, né, entender a parte mais tática do jogo, que é uma parte que, querendo ou não, como atleta, a gente não foca tanto, né? A gente só faz o que, né, os técnicos pedem. E aí foi ali que eu comecei a entender que eu queria, de fato, estar no lado de fora da quadra, né? Ainda vinculado, né? Relacionado ao basquete. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei lá de 2015 a 2017, né? Nos Estados Unidos. Quando eu voltei pro Brasil, eu entrei na Faculdade de Educação Física, na Universidade de Brasília, e virei estagiário, né? Me tornei estagiário, né? Numa escolinha que eu treinava em Brasília também, uma escolinha de final de semana, que eu fazia treinos extras lá, né? O técnico... Hoje é um grande amigo meu, né? Mas na época era mais uma relação técnico-aluno. E aí, quando ele viu que eu entrei na faculdade, foi tomar vaga de estágio. E é ali que eu comecei a lecionar. Treinos, de fato, né? Aulas de basquete. E fui criando gosto. E aí o projeto da escolinha acabou crescendo, virou até uma... Hoje é a escolinha oficial do Brasília Basquete. Sim. Né? Na época não tinha esse nome, mas hoje é. E criaram as equipes de base, né, novamente, né? O Brasília Basquete, ele teve uma pausa, principalmente no projeto de base, entre 2016 e 2020, ali mais ou menos, 2021. E aí o projeto voltou, e quando voltou já estava no meio, né? Já estava me formando. Me deram a equipe sub-15, para ser técnico da equipe sub-15, né? E foi ali que, de fato, comecei como técnico, competições e tudo. Primeiro ano, obviamente, aquele ano de conhecer, entender onde você está pisando. Então, foi um ano bem quinto de resultado, né? Bem abaixo, assim. Mas os meninos gostavam do trabalho, eles entendiam o que eu queria que eles fizessem. Então, assim, eu fui criando muito gosto, né? Pela cultura esportiva, por ensinar os atletas. E aí, depois desse primeiro ano, foi só crescendo, né? Resultados melhores. Até que ano passado, em 2024, eu tive uma convocação para ser técnico da seleção do Distrito Federal, né? Seleção de Brasília. Disputar o Campeonato Brasileiro de Seleções. Fizemos uma boa participação, ficamos em 5º nacional. E aí, esse ano, né, estava no Brasília de novo, estava como técnico da categoria Sub-19, Sub-17 e assistente técnico do Sub-22. Até que o SESI abriu uma vaga, né? O SESI Araraquara aqui abriu uma vaga para treinador da equipe feminina, né? E eu participei do processo seletivo e fui selecionado. E hoje estou aqui em Araraquara, já fazem 5 meses, né? Eu entrei como técnico do Sub-16, que joga compete federação e tudo, e das atletas Sub-15 e Sub-13 também, né? Mas hoje já estou atuando no Sub-18, Sub-20, todas as categorias que tem disponíveis lá, estou atuando hoje. Sim, quando você começou, quem foi o responsável por te levar para o basquete? Você diz aqui em Araraquara? Não, em Brasília. Cara, eu tive um professor de educação física mesmo, ele da escola. Ele, cara, muito
Muita gente fina, assim, vou dizer, bem brincalhão e tudo. Então, eu tinha muita afinidade com ele. E aí, quando ele me viu jogando futsal, ele falou, não, cara, você está no esporte errado, sai daí. Brincando, né? Brincando. E a minha técnica de futsal na época também, hoje ela até tem uma trajetória muito bem sucedida no futebol agora, né? Não no futsal. Técnica de seleções internacionais, enfim. E ela brincava, não, ele é nosso, não sei o quê, não vai sair de futsal, não. Mas acabou que eu decidi fazer os dois por um tempo, até perceber que eu preferia basquete. Então foi pela influência do meu professor, o professor Alexandre também, por coincidência. Sim. Foi pela influência por ele que eu comecei no basquete, de fato. Então, mas assim, o basquete, você falou bem dessa questão, né? Da altura, né? Porque a altura foi que te levou... Perfeito. Que te levou pro basquete, foi seu físico, enfim, tal. Como é que é você... Depois você lapida essa relação no basquete, porque muitas vezes o sujeito não sabe que tem vocação pro basquete, mas por causa de altura, mas muitas vezes o sujeito também, ele não tem um bom arremesso e tal, sim, né? Mas ele está ali, ele consegue lapidar isso, ele consegue desenvolver esse lado mais técnico no basquete? Consegue. É difícil fazer isso? Do ponto de vista, se você olhar pro atleta do ponto de vista técnico, assim, é difícil você fazer isso? Cara, eu vou dizer que não é fácil. Difícil não chega a ser, mas não é fácil, né? É um desafio. E requer disciplina, requer trabalho. Você precisa estar todo dia treinando, né? Entendendo que é um processo. Eu acho que o basquete, principalmente, todos os esportes, na verdade, mas muito do basquete, por ter quesitos técnicos muito específicos, que não tem outras modalidades, você precisa ter rotina. Entender que é um processo, que vai ser... vai demorar tempo, meses, talvez anos, para você lapidar de fato, mas você consegue. Muitos atletas começam, né? Sou alto, vou começar a jogar basquete, mas não sabem fazer os movimentos ainda, não entendem muito bem. E com o tempo, com o trabalho, com a rotina, conseguem lapidar e chegar, de fato. Como é que é a rotina de um treinador de basquete? Você chega lá na quadra, encontra lá 15, 20 atletas. Perfeito. Como que é a rotina de treino? Cara, Você tem uma planilha? Sim. A gente, no SESI também, mas lá em Brasília já fazia também, a gente tem uma periodização, né? O que a gente quer trabalhar em quesitos técnicos de arremesso, bandeja, também de quesito tático de jogadas. O que a gente quer trabalhar em cada semana, né? A gente divide por blocos, né? Então, essa semana eu quero trabalhar muito arremesso. Então, a gente organiza os treinos, né? Um foco principal seria o arremesso, ou um drible, passe. A gente organiza os treinos semanalmente, vou dizer assim, e dá uma ênfase, né? Em um fundamento específico, então, uma parte tática específica. Eu digo que a rotina ela é muito mais fora de quadra do que dentro de quadra, de fato. Por quê? Né? Porque fora de quadra é quando você, de fato, estuda, você, de fato, monta os seus treinos, você, de fato, se atualiza, você assiste jogos. Hoje eu consumo basquete 14 horas por dia, mais ou menos. Né? Não sempre dando treino, eu acho que eu dou treino... Gasto não, né? Mas fico mais ou menos 4, 5 horas por dia, em quadra, de fato, treinando, né? Passando conhecimento para os atletas. O resto do tempo é fora de quadra, assistindo o jogo, vendo exercícios, vídeo, podcasts, palestras, né? A gente chama de clínicas também, a gente vê muita clínica, né? De técnicos europeus, enfim, técnicos internacionais, técnicos brasileiros também, temos muitas boas referências no Brasil. Gastando tempo, de fato, reciclando e adquirindo mais conhecimento, cada vez mais. O atleta do basquete, ele é disciplinado? Sim. Precisa ser disciplinado. Precisa. Ele é. Uma coisa é ele precisar, outra coisa é ele ser. Né? Sim. Acho que são casos e casos, mas boa parte das que eu tenho contato, pelo menos, boa parte é disciplinada, sim. Quase 100% ali, disciplina. Entendi. E me diga uma coisa. Você disse que passou um longo tempo, passou bons anos nos Estados Unidos, né? Por que a gente não consegue desenvolver o basquete no Brasil? Por que a gente não consegue hoje, por exemplo, colocar uma seleção brasileira na Olimpíada? A gente tem muita dificuldade de disputar uma Copa América de basquete ou Sul-Americana, né? Então, tudo que se refere hoje ao basquete é tudo muito difícil no Brasil. Sim. Por que isso ocorre? É a forma de você treinar, mas me parece que isso hoje está universalizado. Sim. Né? É disciplina de jogadores, é a baixa vocação que o brasileiro tem para o basquete. Como é que você analisa esse cenário? Cara, comparando aos Estados Unidos, né, que eu tive essa vivência, eu acho que é muito do ambiente. Número de repetições, número de jogos. Os atletas lá, eles jogam 80 jogos por ano, sabe? Então, quando você vivencia mais do que todo mundo,
você acaba tendo, né, mais sucesso. Eu acredito que seja muito por isso. Aqui, categoria de base, talvez faça 25 jogos no ano, 20, 30 jogos no ano, quando muito, assim. Então, a gente joga pouco. As atletas aqui jogam pouco. E no longo prazo, você vai pegar um atleta, às vezes as duas atletas, mesma idade, 18 anos, por exemplo. Uma tem 1.000 jogos na carreira, outra tem 300. É meio que esperado que a atleta que tenha 1.000 jogos na carreira tenha mais conhecimento, mais vivência, né, principalmente. Entenda melhor da cultura esportiva do basquete. Então, por isso que, muitas vezes, os atletas lá são escolhidos a dedo porque eles escolhem entre os melhores. E aqui também são escolhidos a dedo porque temos atletas muito boas, muitas atletas boas, mas as opções são menores, porque tem menos gente praticando, a gente concorre com muitos outros esportes também. Então, por exemplo, aqui no Brasil, o esporte principal é o futebol, querendo ou não, e muitas atletas vão para esse caminho, né? Enquanto lá fora, o basquete, também temos outros esportes, né? Tem outros esportes americanos muito conhecidos, futebol americano, beisebol, mas o basquete é o carro-chefe, assim. Então, tem mais pessoas praticando, consequentemente, mais opções para escolher, montar suas seleções nacionais, e acaba que você tem um leque maior, e principalmente por ter mais qualidade de vivência, de cultura, de ambiente. O ambiente lá é muito mais competitivo do que aqui, porque tem mais gente competindo. Então, acho que é mais times. Mais times, mais escolas, né? E também tem essa questão muito importante. O basquete americano hoje, ele começa na escola. Então, ele vincula principalmente o atleta, o estudante atleta, né? O rendimento como atleta. Perfeito. E rendimento como o rendimento escolar. Ele cola os dois, né? Exatamente. É vinculado. Tanto que você não pode ser atleta, você não pode jogar tendo nota baixa, por exemplo, né? E isso já fala um pouco sobre disciplina, já fala sobre hábitos, principalmente. Então, assim, é uma vivência, é uma cultura muito diferente. Aqui, o basquete ele é muito dos clubes, né? Então, a atleta vai para a escola, estuda amanhã, às vezes tarde também, né? E vai treinar de noite, consegue treinar uma hora e meia por dia, porque é o que sobrou de tempo para entre aulas, estudo, dever de casa, às vezes faz um curso de inglês também, né? Esse tipo de coisa. Lá fora, não. A atleta tem a aula de manhã, né? Às vezes, as minhas aulas lá terminavam 2h30 da tarde, né? E eu já tinha treino 3 horas da tarde. Então, assim... Colava uma coisa já na outra. Você saía da escola, comia alguma coisa muito rápido e ia pro treino. 3 horas de treino seguidas. Eu descansava um pouco, mais 1h30 de treino e ia para casa. E como já vinculado, eu não tinha outros afazeres, vou dizer assim, né? Eu não tinha que fazer dever de casa, eu não tinha que fazer um curso, né? Dever de casa tinha que fazer, mas eu fazia durante o treino, né? Porque eles vinculam muito isso, a parte estudante, né? A parte estudante de estudar, de fazer provas, dever de casa e tudo, eles vinculam com a sua rotina de basquete. Então, você tem tempo para estudar, né? Para praticar esporte. E também uma questão muito importante, lá eles dividem os esportes por temporada, né? Por estações, no caso. Então, no inverno, você joga basquete e natação, por exemplo. Na primavera, você joga beisebol. Como não tem essa concorrência entre os esportes, acaba que você consegue focar, de fato, no esporte que você quer, né? E aqui não. Até isso lá é diferente? Bem diferente, cara. Então, eles dividem os esportes pelas estações do ano? Pelas estações, exato. Porra, e facilita. Muito, muito. E aí, aqui, por exemplo, o menino quer jogar futsal ou jogar basquete. Às vezes tem que fazer basquete terça e quinta e futsal segunda e quarta. Lá não tem isso. Não tem isso, é todo dia. Beleza, vai jogar basquete, essa temporada de basquete. Então é de segunda a sábado, muitas vezes, todo dia é basquete. Aí depois, daqui a 4 meses, agora é futsal, futebol, beisebol, 4 meses só de beisebol. E aí o cara consegue enxergar para que esporte ele quer, para que esporte ele quer ir, qual ele tem mais rendimento, enfim. Exato. E tal, né? E a vivência dele é muito maior, né? Ele tá vivendo por 4 meses, todos os dias, 4, 5 horas de um esporte só. Em alta competitividade, né? Jogando muitos jogos na semana, treinando de forma intensa. Então, a cultura prevalece muito, né? Eu acredito que a gente tem um material humano físico, vou dizer assim, de qualidade. A gente tem atletas hoje na seleção brasileira masculina, por exemplo, que fisicamente se impõem muito mais em comparado a outras seleções. Só que talvez a gente achou um em 1000. E lá eles acham isso aqui 1 em 5, lá, né? Eles acham muito mais... Muitos atletas, eles acham com mais facilidade do que a gente, por exemplo. Então, a seleção deles é montada, de fato, na elite. Por quê? Mais pessoas praticando, lá do começo, né? As pessoas vão chegando com mais qualidade. E essa questão de vincular o estudo com o esporte, que facilita muito essa questão de rotina, ela não é só no ensino médio, no universitário também, né? Sim. Os atletas vão para a universidade com bolsa. Porque lá tem as ligas universitárias, sim, né? Sim, as ligas universitárias. Aí você tem o campeonato universitário, sim, que revela os jogadores, por exemplo, que estão na NBA. Exatamente. Quem está na NBA tem que passar por ali, tem que ter alto rendimento, porque aí tem um qualifier ali, tem um draft, né? Tem um draft ali, né? E aí o sujeito, aí o jogador vai para
Pra NBA, né? Exato. Eles, né? Então, é o tempo inteiro vinculando a sua rotina de estudo, porque estudo é prioridade, né? Com o esporte. Acaba que você consegue praticar com menos peso na consciência, vou dizer assim. Você sabe que, você já fez a minha prova, já fez meu dever de casa, posso praticar meu esporte aqui por 5 horas por dia. Sem, assim, reclamar, minha mãe tá reclamando que eu fiz dever, tô tirando nota baixa. Não, eles já vinculam isso para você conseguir, de fato, focar. E o universitário lá é muito isso, cara. É muito competitivo o universitário, muito competitivo. Muitas vezes, alguns campeonatos, pra gente ter noção de quão acima a cultura alguns campeonatos, por exemplo, o campeonato Copa América de basquete, eles não mandam jogadores da NBA, eles mandam jogadores do universitário. Universitário. Pois é. Claro, porque aí eles treinam os caras. Exatamente. Vai lapidando os jogadores, vai criando uma casca no sujeito para depois ele poder disputar. Exatamente. Lá, né? E mesmo com o time universitário, que não é o primeiro escalão deles, assim, eles ganham, disputam final. A gente teve dificuldade para ganhar a penúltima Copa América feminina, né? E a gente perdeu, inclusive. O Brasil e os Estados Unidos foi a final da última Copa América, a gente acabou perdendo, né? O Brasil fez um jogaço. A seleção brasileira é muito forte, bem treinada. Mas a gente acabou perdendo o jogo, porque mesmo não sendo os atletas principais, são times fortes, né? Os times dos Estados Unidos são times fortes. E a rotina de treino? A rotina de treino dos americanos com a rotina de treino dos brasileiros? Uhum. Existe uma diferença absurda nessa comparação? Cara, em quesito de rotina, eu acho que a principal diferença são as horas de treino, né? A metodologia, pelo que eu vejo, é bem parecida. Bem parecida. Quanto tempo treina, em média, um americano jogador de basquete, assim? Cara, da minha vivência, do que eu vivenciei, 5, 6 horas por dia. E o brasileiro? 2, 3 horas. Pô, é diferente, hein? É diferente. É diferente. Isso dá uma diferença absurda no processo. Bem diferente. Na base, principalmente. Na base. Na base tem atleta que treina 1h30 por dia, que é o que dá, é o que cabe, que dá tempo, né? Lá não, 5 horas desde a base já. Desde o escolar, no caso. Então, a longo prazo faz muita diferença. Muita diferença. Não só os treinos, mas também o número de jogos, né? O número de jogos. Um atleta que está numa situação de jogo 1000 vezes, comparado a um atleta que está em situação de jogo por 300 vezes, é muito diferente. Muito diferente. Ela vivenciou muitas coisas que um atleta que jogou menos não vai vivenciar, que coloca ela um degrau acima. Não porque ela tem técnica, tática, físico melhor, mas porque ela já esteve naquela situação mais vezes. Então ela sabe como agir, já se preparou mais vezes. E aí você condiciona uma questão psicológica também, Sim, né? Total. De conforto, de confiança. De confiança, Exato, né? Quer dizer, o psicológico faz total diferença quando a Total gente... diferença. Total diferença. E a gente está falando de basquete americano e brasileiro. Lá, por exemplo, assim, você tem uma equipe que dê suporte assim, à equipe o tempo todo. Por exemplo, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, fisiologista. Existe essa construção lá? Cara, boa parte sim. Não a equipe multidisciplinar, que a gente chama completa, Isso. né? Não completa, mas principalmente fisioterapeuta e o preparador físico, né, que eles chamam de trainer, sempre presente, né, em todo o processo de formação. Aqui no Brasil também temos, o SES, inclusive, é referência nisso. Fisioterapeuta, preparadora física da base, preparadora física do adulto, são separados, mas sempre alinhados, né? Também tem, mas assim, o SES deve ser um em 1000 clubes esportivos que tem essa estrutura, enquanto lá é mais comum, né? Mesmo uma universidade Exato. assim, eles têm essa equipe multidisciplinar? Multidisciplinar, tem. Faz muita diferença, cara, muita diferença. A parte de psicologia, eu estou tendo mais contato com a parte psicológica do esporte hoje, né? Aqui no SESI, no caso, a psicóloga ela faz um trabalho bem ativo. Eu estou percebendo quão diferente faz, né? O quanto o poder da mente, vou dizer assim, ele afeta o seu desempenho. O quanto estar confiante, estar confortável, para dar aquele passe, para fazer aquela bandeja, para dar aquele arremesso de longe. Então, o cara... Não, eu posso, eu consigo. Exato. O quanto isso sendo bem manipulado faz diferença. Eu consigo ver isso hoje, né? É bem diferente. Enquanto, né, algumas atletas precisam de 1.400, tantas repetições para conseguir, de fato, fazer o movimento bem, um atleta confiante consegue fazer de primeira, de segunda, porque está confiante, entende que consegue, né, conseguir visualizar o movimento, psicologicamente, a parte mental está bem fortalecida. Então faz muita diferença, cara. Muita diferença. Tá, mas e aí?
quem que presta atenção nesse sentido para mandar para a psicóloga? São vocês da comissão ou a própria psicóloga dá uma passada, dá uma olhada, fala, não, aqui a gente precisa conversar, Sim. a gente para pontuar, como é que funciona? Cara, a nossa rotina hoje é uma via de dois termos, né, vou dizer assim. A gente da comissão técnica indica bastante, né? Mas a psicóloga ela é muito proativa, né? Ela oferece dinâmicas, atividades, né? Então ela puxa bastante essa parte também de atividades em grupo com as meninas e acaba ajudando bastante. Mas muito da comissão técnica também, né? Eu, os outros técnicos também, a gente acaba percebendo, ó, essa atleta aqui precisa de talvez um acompanhamento, no sentido de adquirir confiança, de conforto jogando, né? Em vez de estar sendo alguma coisa na vida pessoal dela que está impactando. Então, é meio que todo mundo trabalhando junto ali. E a aceitação do atleta? Perfeito. Casos e casos, cara, casos e casos. Tem atletas que, principalmente as mais novas, né? Elas aceitam quase 100%, assim, né? Elas gostam porque é novo, né? Enquanto as mais velhas, muitas pessoas aceitam também, muitas atletas aceitam, né? Mas tem algumas que já sabem que, para mim, talvez não dê tão certo, né? Porque, enfim, é uma questão de gosto também, né? Algumas gostam de falar sobre, gostam de participar das atividades, outras não, acham que não, para elas não cabe, e tudo bem, né? É uma questão de conforto, principalmente, né? Quem gosta, quem não gosta. Não tem uma imposição. Não tem uma imposição, né? Ninguém é obrigado, mas, assim, quase 100% de... Pelo menos participação nas atividades, estar junto com o grupo. O coletivo é muito importante, né? Entendi. E assim, como é que você vê hoje o basquete brasileiro? Cara, é até engraçado. Quando eu estava na faculdade, isso é recente, não tem mais de 3 anos, né? O meu TCC do bacharelado, eu falei sobre... Fiz uma análise de desempenho das equipes... das seleções brasileiras da época de 90, de 80, né, de 79, que foi a época meio que de ouro assim, do basquete brasileiro, né? Sim. Campeão mundial, mundial de clubes, pan-americano, né? Masculino e feminino, né? E, então eu tenho um conhecimento, fiz análise de fato da parte de desempenho dessas seleções e hoje eu vejo que, primeiro, na época o basquete já era globalizado, né? As seleções de altíssimo nível. Mas, na época, existia uma dominância, hoje ainda existe, tá? Muito grande dos Estados Unidos, né? E o Brasil ter ganho dos Estados Unidos, né? Por exemplo, no Pan-Americano de 89, se eu não me engano, Sim. em Indiana, foi assim, um feito... O Oscar foi... Exatamente. Fenomenal. Fenomenal, absurdo, né? Jogo de 46, 48 pontos, algo assim. Muito alto a pontuação dele. Já era um feito muito grande. Só que hoje a gente olha o basquete global, não é só os Estados Unidos, né? A Alemanha é atual campeão mundial, masculino. A Sérvia tem um time bom. Perfeito. E outras seleções, Espanha, outras Sim, seleções. a espanhola é muito forte. Canadá é um time fortíssimo. Argentina. A Argentina tem um time muito bom. A Argentina está numa fase ruim hoje, né? Mas a gente sabe que... né? É uma seleção que bate e volta, né? Medalhista olímpica também. Então, assim, hoje o desafio é maior. Mas a seleção brasileira em si, isso no masculino e no feminino, eu acredito que está numa safra muito boa, cara. De atletas, assim, de altíssimo nível, né? Alguns atletas até da seleção masculina feminina são do SESI, inclusive, a gente tem contato com elas e tudo. E, assim, são atletas que representam em alto nível, conseguem competir, de fato. Medalham, inclusive, a gente é atual vice-campeão da Copa América feminino, né? E assim, eu acredito que a gente tem bons olhos para o futuro. Eu acredito que o alinhamento da parte técnica, principalmente em questão nacional, está melhorando bastante. Então, a gente entende que é possível colocar uma atleta na seleção e isso acaba motivando bastante. E cada vez mais nas seleções brasileiras, eu vejo peças novas, né? Jogadores novos de 18, 19, 20 anos integrando a seleção brasileira. E isso indica... uma renovação. Renovação e principalmente conforto para o futuro, né? Não vai ser uma seleção, essa aqui foi a época dessa seleção. Aí daqui a 2 anos, 3 anos, é uma seleção totalmente diferente. Não, a renovação, já existem atletas que já estavam naquele ambiente, que vão puxar a liderança nos próximos ciclos, né? Então, assim, eu acredito que as seleções brasileiras estão bem encaminhadas, né? Com bons olhos para o futuro, vou dizer assim. Então, tem resultados hoje, né? A seleção brasileira masculina está preparando agora para a Copa América. Eu acredito que vai... torço, né? Acredito e torço que vai levar o título. Com bastante atletas jovens. Tem um caso na masculina que é o Matias Vasquez, acho que é o nome dele. Ele tem 18 anos de idade. Está na seleção, na rotação já principal.
Jogou a classificatória da Copa América, está treinando agora com a seleção também. Acredito que vai ficar entre os 12, não sei, né? Então, assim, com bastante desempenho, né? Atualmente, as atletas conseguem performar, conseguem competir. E para o futuro também. Acredito que teremos bons anos na seleção brasileira, masculino e feminino. Tá. Eu te pergunto isso pelo seguinte, porque hoje, né, você trabalha com as categorias de base. Uhum. Né? E a gente entrevista aqui muita gente ligada ao esporte. Aliás, nosso podcast é focado mais assim no esporte, desenvolvimento cultural, enfim. Que é a dificuldade de você fazer com que o jovem saia hoje da frente das telas de celular, de computador, enfim, né? Você, como treinador das categorias de base, como é que você analisa esse cenário hoje? Porque você tem muito sedentarismo, né, entre os jovens hoje. O jovem hoje é um jovem, entre aspas, mais preguiçoso. Sim. Não estou falando um termo pejorativo, mas... Sim, né? com certeza. Mas assim, como é que você analisa isso? Como é que é trabalhar com o jovem hoje? Por exemplo, a gente entrevistou aqui uma vez, como é que era o nome daquela ex-jogadora de basquete? A Roseli. Roseli, perfeito. A Roseli passou aqui, veio falar com a gente, e ela jogou com Paula, jogou com Hortência. Sim. Aí ela falava assim, não, a gente ia treinar, a gente era das categorias de base, o treino acabava, a Paula sumia, todo mundo ia comer e a Paula sumia. A gente estava sentado na mesa comendo e aí perguntava, cadê a Paula, cadê a Hortência? Estão lá no ginásio. O que elas estão fazendo? Estão dando 1000 arremessos depois do treino. Sim. E por isso que elas eram diferentes. Sim. Como é que você estabelece essa relação hoje? Perfeito. É até engraçado que a gente teve essa mesma pauta na nossa reunião interdisciplinar algumas semanas atrás, sobre uso de celular no SESI, né, durante os treinos. E a gente, assim, eu acredito que existe momento que pode ser bem utilizado ao competitivo de desempenho, né? Mas, durante o treino de quadra, eu acho que não deve ser utilizado. E, na verdade, eu não tenho certeza, né? E a comissão técnica pensa muito parecida, toda a comissão técnica pensa muito parecido. Então, hoje, as atletas não são permitidas de usar celular durante o treino. Né? É o mínimo, assim, vou dizer. Sim, mas é sim, importante enfatizar isso porque a gente vê em outros lugares que não é bem assim, né? Intervalo, vai tomar água. Aí vai lá, pega o celular... E aí, só de pegar o celular 5 minutinhos, mesmo que você não, de fato, fique muito tempo... Você perde o foco. Perde o foco, exato. E aí, na hora de voltar, o que estava trabalhando mesmo? Toda a sequência pedagógica do treino foi pro espaço. Foi pro espaço, perfeito. Já era. Então, assim, a gente pede para guardar na mochila, né? E as atletas fazem, né? A gente tem alguns casos, às vezes, que não, mas, assim... muitas vezes elas avisam, tô passando por tal situação, preciso usar o celular, tudo bem. Elas falando antes, até indicam uma certa... Tolerância. Exato, responsabilidade da atleta, né? Precisa usar o celular e tal. Ela sabe que não pode, mas ela avisa antes, né? Indicando a responsabilidade. E a gente gosta bastante dessa postura. Isso cria um ambiente coletivo. Exato. E isso faz a diferença no coletivo depois. Fulana pode, eu não posso. Fulana vai lá e eu não vou. Exato. Enfim, fica aquela situação toda, Hoje né? em dia, é muito difícil a gente imaginar que a atleta vai ficar fora do celular por mais de 4 horas, 5 horas. Né? Uma jovem, no caso. Né? Não consegue. É vício já, vou dizer. Mas a gente pede que pelo menos 1h30 de quadra, mais 1 hora de academia, ela fique sem. Né? Fica sem celular, cara. Foca de fato aqui. E a gente tem uma boa resposta quanto a isso. Uma boa resposta. Elas de fato conseguem. Porque como eu te falei, eu acho que isso daí dificulta a construção do coletivo. Sim. Né? Nos esportes individuais, você ainda até trabalha de uma outra forma. Né? Sim. Então, assim, e a minha pergunta é nessa linha. Como é que é construir o coletivo num cenário como esse que vivemos hoje? Cara, eu acredito... Pergunta difícil, tá? Mas eu acredito que parte muito de princípios, né? Que em situações, por exemplo, que você tem que tomar uma decisão, a gente tem que conscientizar e acostumar os atletas a tomar uma decisão sempre em prol do coletivo. Eu acho que isso é mais importante. Porque na hora que o jogo aperta, né? Um exemplo, na hora que o jogo aperta, na hora que situações complicadas, é sempre o coletivo que vai salvar. Né? Tem casos, porque uma atleta X foi lá e resolveu o jogo, né? Mas nunca tá sozinho. É sempre a quadra, o coletivo, sempre como é que o quinteto que está em quadra, por exemplo, jogou para que ela pudesse tomar ação para salvar o jogo, vou dizer assim. Então é sempre o coletivo. Então a gente preza muito por grupo, né? E aí, por exemplo, eu tenho esse costume, né, de, por exemplo, vou atrasar para um treino. Você atrasa para o treino e geralmente a atleta vem...
Pô, Fernando, desculpa, trazer pro treino tudo. Não pede desculpa pra mim, pede desculpa pro grupo, sabe? Para as atletas, pro seu time. Porque o treino é delas. O treino, eu tô passando o treino, mas o treino é delas. Então, esses pequenos casos de você mostrar que você importa de fato com o grupo. E acho que cada vez mais a gente criando essa conscientização de que, por exemplo, uma menina é um arremesso, ela é um arremesso, mas o time inteiro vai ser punido com isso, né? Vou dizer assim. A gente tomou uma cesta. Não foi porque uma menina errou a defesa que vai tomar uma cesta, que a cesta não é da conta dela. É do time inteiro, o placar é para todo mundo. Então, o tempo inteiro a gente conscientizando as meninas que o coletivo é mais importante, né? Porque é necessário. Se uma ganha, todas ganham. Se uma perde, todas perderam. Então, entender que a gente pode ter dias, porque nós teremos dias bons, dias ruins, dias que eu vou estar pontuando muito, vou estar marcando bem, dias que eu vou estar pontuando mal, vou estar marcando mal, mas que o coletivo esteja forte sempre para poder suprir esses casos, né? De dias bons, dias ruins. O coletivo não pode ser inconstante, né? Tem que ser sempre o grupo acima de tudo. O grupo tem que estar sempre bem. E aí o individual, que ainda é uma parte muito grande do jogo, o individual, que vai ter essa inconstância por várias questões, emocionais, mentais, né? Mas o coletivo estando bem vai conseguir, principalmente, cobrir aquela atleta. Então hoje ela tá mal, beleza, vamos cobrir ela, vamos não expor ela, esse tipo de coisa. Então a gente precisa de um grupo forte. E eu acredito que as meninas entendendo isso, fiquem em outro patamar, a equipe principalmente. E como que é administrar a vaidade? Assim, porque assim, a gente está falando você especificamente, tá? Você treina um universo feminino. Perfeito. Né? E como é que é lidar com isso? Porque assim, sempre tem aquelas atletas que às vezes se destacam mais ou que no dia não está bem, e aí enxovalha críticas sobre ela ou elogios demais. Como é que é administrar isso do ponto de vista da base? Porque assim, perfeito. A gente está falando isso no universo, né? Porque daqui a pouco chega lá no universo profissional, é outra situação. Como é que é administrar isso? Boa pergunta. Cara, eu acho que, principalmente, quando a gente está falando de base, a gente está falando sobre hábitos. E eu acho que as atletas entenderem que a prioridade é o coletivo, de que a prioridade é que ela entenda que é um processo, que vão ter dias bons e dias ruins, eu acho que isso vai fortalecer, isso é um hábito muito bom, certo? Então, por exemplo, quando a gente está falando de uma atleta que, sei lá, teve um jogo de 40 pontos, por exemplo. Esse ano já rolou uma atleta nossa, né? Um jogo lá em São Paulo, fez 42 pontos. Quantos pontos a atleta 42, fez? 42, eu acho. Ou 38, foi algo assim. Acima de 30. Fenômeno. Fenômeno. Boa jogadora. É um fenômeno. Acima de 30, certeza. Não tenho um número exato na cabeça, mas foi um número bem alto, assim. Cara, ela poderia... Não deveria, né? Mas acontece bastante, não no SESI, não acontece, mas acontece, outros clubes já escutamos histórias, vivenciamos, de atletas que, fez 30, 35, por que eu vou treinar agora? Né? Por que eu vou treinar se eu já sou craque? Porque aí é vaidade, Exato. egoísmo, Exato. egocentrismo, né? Exato. E você tem e tem que administrar isso. Sim. E a gente fala de constância, porque nesse jogo específico, ela fez lá os seus 36, 38 pontos, bom, 42, sabe? Foi algo assim, foi acima de 30, tenho certeza. Mas em jogos anteriores, teve um desempenho abaixo. Pífio. Exato. Abaixo. Mas esse daí que é de dia, né? E a constância que vai fazer você ter mais aparições, né? De alto desempenho, né? De 30, 40 pontos. Né? Só constância, de trabalhar todo dia. Então, entender que não são casos isolados, né? Não foi porque você acordou num dia bom, você comeu um misto quente fortalecido. Que todos os jogos serão assim, né? Não é. É o seu trabalho todo dia. Então, elas entenderem isso, né? Que assim como elas vão ter jogos bons, elas também terão jogos ruins. E a sua única resposta para um jogo ruim não pode ser se diminuir, não quero parar de jogar, desistir. Não pode ser. A sua próxima resposta tem que ser trabalhar no dia seguinte. Trabalhar, beleza, tinha um jogo ruim, próximo treino eu vou lá dar meu melhor, porque é assim que eu vou melhorar e tirar esse jogo ruim. Aprender com o seu erro, ou aprender com o seu acerto também, e como é que eu vou manter isso aqui da melhor forma possível. Eu acho que é sobre isso. Eu acredito até hoje que no SESI, olhando assim, pensando por alto, a gente não tem casos de vaidade assim, de atletas que são... sou isso. Não temos. As meninas são muito humildes, né? E eu acredito que, principalmente o coletivo, a gente sempre exalta muito, uma atleta tem uma participação muito boa. Então, por exemplo, esse jogo que a atleta fez uma pontuação bem alta, assim, todo mundo foi lá, abraçou ela, conversou com ela, e ela nem sabia que ela estava com tantos pontos assim. Nem sabia. Né? Foi até engraçado, né? E quando ela descobriu, ela ficou super feliz e tudo. A animação, tudo, não sei o quê, voltamos para Araraquara, né? Dormimos. No jogo seguinte, já 2 dias depois, 3 dias depois, voltou do zero.
Então, assim, todo mundo celebra e tudo, mas entende que aquilo lá foi um episódio. Vamos pro próximo, vamos pro próximo, vamos pro próximo. Na mente da própria atleta e do grupo também, a gente não pode ver de passado. Beleza, fizemos um marco histórico aqui. Vamos lá, 30 pontos, 40 pontos. Ganhamos um jogo muito difícil lá. Beleza. Daqui a 3 dias tem outra história. Apaga, não é que apaga, né? Mas esquece isso aqui, Sim, vamos pro próximo. Vai virar uma estatística na sua vida. Exatamente. Vamos pro próximo. E essa cultura, principalmente porque elas jogam bastante até, essa cultura tá bem presente lá, bem presente no SESI hoje. As atletas conseguem, de fato, esquecer assim. Tá bom, isso aqui rolou nesse jogo, beleza. Como é que vai ser o próximo jogo? Isso no sentido bom, no sentido ruim. Às vezes, jogo bom, a gente comemora e tudo, vai pro próximo. Jogo ruim também, foi mal hoje, vamos pro próximo, sabe? A cultura de sempre saber que tem mais. Tem o próximo jogo que tem que fazer melhor, né? Prazo, né, cara? Pensar no longo prazo. Por que isso tudo tá acontecendo? Nossa formação. Sua formação como atleta para você chegar no próximo nível. Então, no longo prazo. São todos episódios, né? Todos marcos da sua carreira na base para você chegar no próximo nível. Entendi. E me diga uma coisa, a gente teve alguns casos no basquete, eu citei aqui o caso da Hortência, da Paula, que ficava arremessando, a gente teve o caso do Oscar Schmidt, que arremessava 1.500 bolas, 2.000 bolas, enfim, tal. Sim. Por exemplo, a gente tem um problema hoje, que assim, no futebol, por exemplo, você não tem mais, dificilmente sai um gol de falta no futebol. Porque os caras não treinam depois dos jogos, porque o pessoal diz assim, não, mas se o cara ficar chutando bola lá, ele vai ter uma lesão, assim. Então os fisiologistas meio que freiam os caras, enfim, e tal, certo? A minha pergunta para você é a seguinte, no basquete, por exemplo, acaba o treino, tem gente que fica lá arremessando? Ainda hoje tem? Sim. É normal que isso aconteça? Ou no basquete também se diz assim, você não vai ficar arremessando a bola lá porque vai te dar um problema no ombro, enfim e tal, quantas bolas você arremessa? Aí o fisiologista vai lá e fala assim, não, você não pode arremessar, fica aí depois do treino arremessando. Como é que é isso? Cara, são poucos casos, mas temos atletas sim, que ficam até horas assim, pós-treino arremessando. São atletas que a gente de fato vê que estão trabalhando. Né? Elas têm esse costume de treinar mais. O treino da equipe não é o suficiente, tem que treinar mais individual, né? Então, às vezes, vem antes, não tem aula de manhã, vai para o SESI de manhã, arremessar, né? Ou então, o treino começa às 2 horas da tarde, tá desde 1h30, meio-dia lá, arremessando bola, né? Temos casos assim, não são todas. Sim. Né? Eu diria que é minoria, grande minoria talvez, mas temos sim casos. Mas são pouquíssimos casos que a gente tem que falar para atleta parar de treinar. Treinou muito. Calma, respira, vai pra casa, né? Esse ano rolou pouco também. Acho que rolou uma vez só. Né? Uma atleta que... Porque isso faz o cara ser bom. Exato. Mas também pecar pelo excesso... Não, Exato. Também não é saudável, né? Então, você treinou de manhã, treinou de tarde, vai continuar treinando de noite? Não. O descanso é tão importante quanto o treino, né? E esse ano a gente teve um caso, né? Conversou, a menina super entendeu. Mas, assim, são pouquíssimos casos assim, que a gente chega a ter que pedir para a pessoa parar de treinar para que ela possa descansar devidamente, né? São pouquíssimos casos. Hoje é raridade, assim. Quase impossível achar um caso assim. É mesmo? Sério. Fagner. Hoje, como que vocês fazem a captação para essa base? Vocês têm pessoas olhando por aí? Vocês pedem para ir até o SESI para fazer algum tipo de treino específico? Como que funciona essa captação? Então, no SESI eu ainda não participei de nenhuma montagem de elenco, vou dizer assim, em qualquer categoria, porque eu sou novo lá, né? Mas do que eu já sei como é que funciona o processo e também de outras experiências em outros clubes que eu tive, no SESI especificamente, existe um programa chamado SESI Esporte, né? Que ele vai falar ele vai abordar o esporte nos 3 níveis, né? Que é a participação, que é o esporte de fato participativo, que a criança, principalmente, vai lá e ela conhece o esporte, começa a aprender as regras. É muito relacionado ao lúdico ainda, né? E a partir do momento que uma criança se destaca no nível de participação, ela vai subindo para os próximos níveis, né? Que é o aperfeiçoamento, que é quando a criança começa, de fato, a começar a treinar. Né? O esporte deixa de ser aquele lúdico, de brincadeira, e começa a ser, de fato, compromisso, responsabilidade. Treinos, de fato, né? Então até a carga de estratégia aumenta bastante nesse nível. E depois tem o desempenho, que é quando as atletas já estão, né? Já sabem que são atletas de fato, já sabem que tem que treinar e tudo isso.
E são os atletas que, de fato, competem em federação, enfim, competições no geral, brasileiros, né? No SESI tem esses 3 níveis e hoje existem diversos polos do SESI, por São Paulo, por todo o estado de São Paulo, né? Então, aqui em Araraquara é o polo de rendimento do basquete feminino. Então, o que acontece é que a gente capta atletas de todo o estado, né, em todos os polos do SESI, em nível de participação e aperfeiçoamento. E os destaques acabam vindo para cá, né? Deveriam e acabam vindo para cá, sim, montar nossas equipes. Além disso, atletas de outras equipes, a gente observa em campeonatos, né? Observa não só as atletas que fazem 40, 30 pontos, pegam 20 rebotes, mas sim as atletas que fisicamente apresentam quesitos que atraem a gente, então altura, talvez até envergadura, esse tipo de formação. E também atletas que a gente percebe que tecnicamente são as superiores, então a gente também está observando as atletas de fora do ciclo do SESI, né? A gente faz essa captação, enfim, principalmente vindo em campeonatos, vindo jogar, né? E principalmente as mais novas, né? Quanto mais nova uma atleta entra e começa a pegar a cultura da equipe, a cultura do clube, de fato, maior a probabilidade dela, de fato, chegar nas categorias mais altas, né? Sub-18, sub-20, entendendo o processo, gostando do processo e conseguindo, de fato, performar. Então, é muito sobre achar cedo as atletas, né? Acho que a captação é muito vinculada ao achar cedo. E qual é a idade, mais ou menos? Cara, é um número mágico, assim, mas eu acredito que para começar, 7, 8 é o ideal, né? E para você achar, assim, de fato, a partir de 12, 13, 14, acho que é o ideal, né? Quando a gente começa de fato ver as mudanças no corpo, né? Dos atletas, das atletas, a gente consegue entender quem vai crescer, quem não vai crescer, quem tá ficando forte, esse tipo de coisa. Mas principalmente, se você começa com 8, 9 ali, quando você tá com 13, 14, já tem alguns anos de experiência, né? Então a gente consegue ver de fato o quanto você maturou, não só fisicamente, mas também tecnicamente. Principalmente tecnicamente, talvez. Entendeu? E aí depois entra no ritmo de rotina do clube. Aí começa. Aí entra já na nossa rotina de fato, né? Treino o tempo inteiro. Quanto tempo vocês treinam hoje? Cara, as categorias treinam 2 horas. 2 horas, 1h30. Só que a gente tem muitas atletas, isso é muito bom, que treinam em mais de uma categoria. Então, por exemplo, a gente tem uma atleta sub-15, que ela treina no sub-15, no sub-16 e no sub-18 hoje, que é o 18/20, é o mesmo treino. Então, hoje ela consome basquete mais ou menos 4, 5 horas por dia. Aí já é um caso, né, que parece até com os americanos, né? Treinam bastante por dia. Mas, assim, é porque ela... Primeiro que ela mereceu, né? Ela se esforçou bastante, ela conseguiu, de fato, essa oportunidade, né? Mas também porque tem espaço, né? Lá fora, no que eu vi, por exemplo, não existe você treinar mais de uma categoria porque não tem tempo e também não tem espaço. Já tem, sei lá, 20 atletas, por exemplo, nas categorias. Aqui não, aqui a gente tem 12, 13, então a gente tem espaço para subir uma menina mais nova, o que é muito importante. Muito importante. Sim, sim. Vai criando casca, exato, né? Exato. Mas uma atleta hoje, isso na maioria dos clubes, né? Existem exceções, obviamente, mas na maioria dos clubes hoje treina uma categoria só, 1h30, 2 horas por dia, no máximo, assim. Entendi. No E máximo. quais são os campeonatos que o SESI disputa hoje? Nas categorias de base? Muitos. Esse ano até que menos, mas as meninas mais novas, de 13 e 15 anos, disputam a Liga SESI, né, que é uma liga interna do SESI. Então, todos os polos, SESI Araraquara, SESI Franca, SESI Piracicaba. Tem uma liga interna entre todos os SESI. Exato. Até ela funciona bastante para captação de atletas também. A gente consegue ver as meninas jogando. Sim. Disputam a Liga SESI, que são várias etapas, uma etapa por mês, geralmente. Jogam 2 jogos por etapa. O nível é bem legal, né? A partir do Sub-16, as atletas começam a disputar a Federação Paulista de fato. Então, jogam com outras equipes do estado, equipe de nome, assim, vou dizer, né? Aí Sub-16, Sub-18 e Sub-20 disputam a federação. E a gente também tem o Campeonato Brasileiro, que é o CBI, né? Esse ano a gente disputou o Sub-19, a gente ficou em 3º lugar, né? E disputou o Sub-17, foi mês passado agora, a gente ficou em 7º lugar, né? De vez em quando aparecem alguns campeonatos, né, regionais, algo assim do tipo. O Sub-17 também disputou já a Liga Regional, mais alguns jogos para elas também. Mas o carro-chefe mesmo é a federação, né? O campeonato da federação, Federação Paulista.
É da Federação Paulista? Federação Paulista, é o carro-chefe hoje. Nossa principal competição na base hoje é a federação. Né? O CBI é muito importante também, mas o CBI, que é o Campeonato Brasileiro, ele é uma semana só, uma semana por ano. Então, ele é muito importante. A gente dá muito valor pro CBI, mas a gente não pode focar nele porque é uma semana só. Entendi. Né? E a Federação Paulista já é algo mais recorrente, né? A gente está disputando a Federação Paulista... Tem um calendário? E o Campeonato Brasileiro? O brasileiro é uma semana só. É uma semana só. A gente vai para alguma sede. Qualifier? Vocês têm que se classificar para o brasileiro? No feminino, não. No masculino tem. Hoje existem classificatórias, né? Para a fase final. Eles chamam de por fase, né? Primeira fase, segunda fase. No feminino é fase única, né? Juntam todas as equipes de uma vez só, vão para alguma sede e jogam uma semana, 6 jogos, né? Aí divide em grupos, o menor do grupo passa para a semifinal, quarta de final. Em uma semana só já resolve, que é o campeão brasileiro. No feminino é assim. No masculino, por ter mais equipes, eles dividem em classificatórias e os melhores times disputam uma fase final. Né? Mas é porque tem muitas mais equipes no masculino, né? O feminino deu 20 equipes agora no feminino, no Sub-17, foi um recorde, eu acredito. Né? No masculino tem mais de 60 equipes jogando por ano. Então eles dividem para conseguir de fato todo mundo 60 equipes? Mais de 60. Porque cada classificatória no masculino tem 32 equipes. Né? A classificatória está cheia, 32 equipes. São 2 classificatórias, então dá 64. Mas também tem equipes, por exemplo, a maior parte das equipes de São Paulo não disputam classificatória. Já estão na fase final de fato. Então tem mais 10 equipes que estão direto na fase final. Então deve dar umas 70, 80 equipes no masculino. Pô, é bastante time, hein? Bastante time. Pro nível brasileiro, bastante dá time. Bastante time. Hoje o brasileiro, eu vejo assim, que ele é de fato espalhado pelo território nacional. Né? Ainda existem mais equipes em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Concentra um pouco. Exato. Né? Mas as equipes do Sul disputam bastante, são equipes bem tradicionais, bem fortes. Equipes do Norte hoje disputam, equipes de Brasília, né? Já vim, do Nordeste, todas disputam. O brasileiro é de fato um campeonato brasileiro, de fato. E equipes de todos os estados ali, pelo menos todas as regiões, disputam, não só do centro aqui, vou dizer. Entendi. E me diga uma coisa, o Brasil já teve grandes treinadores de basquete, né? Sim. Se a gente buscar Edivar Simões, aquele cara de Franca que é o Hélio Rubens. O Hélio Rubens, né? Sim. Hoje você tem o Guerrinha, que treina, o Chuí, o Elinho, são ex-jogadores, né? Sim, Elinho do César. O Elinho tá em Franca, né? Tá em Franca. Acabou de ganhar o NBB também. Quem são suas referências no basquete? Cara, eu tenho algumas, obviamente. Eu me inspiro muito no Dedé. O Dedé, ele é o técnico do Brasília hoje. Né? Eu conheci ele em 2023, quando ele foi para o Brasília, comecei a acompanhar os treinos dele. Aprendi muito. Minha referência, assim, até de como minha postura em quadra, eu puxo muito dele. O Elinho, uma referência muito grande para mim. Eu tenho muitas, né? Mas para destacar essas 3 assim, eu vou colocar Dedé, Elinho e vou colocar alguém da base. Colocar um amigo meu, cara. Amigo, sim, conhecido. Muito amigo, na verdade. O Iago Scremin. Ele é assistente técnico do Cruzeiro hoje, né? Ele trabalhou no Cerrado um tempo. Uma outra referência minha também, de conhecimento, assim. E até uma referência bem acessível. Como a gente é amigo, a gente consegue conversar bastante, então... Porque assim, hoje, né, se a gente analisar o futebol, assim, fazendo uma comparação, muitos dos treinadores hoje que surgem assim na nova geração, eles não têm uma vivência do futebol. Muitos nem jogaram futebol. Sim. Certo? E eu pergunto para você se hoje no basquete também acontece a mesma coisa. Quer dizer, é um cara mais acadêmico e mais científico do que um cara que vivenciou assim a prática do cotidiano, do futebol, enfim. Isso acontece hoje no basquete. Quer dizer, você tem aquele cara que fez aquele curso de educação física, aí ele fez uma especialização não sei aonde, ele estudou não sei aonde, mas a vivência prática dele foi deixada meio que de lado, porque ele não vivenciou aquilo. Isso também acontece no basquete? Ou é pouco? É pouco. Eu conheço um técnico que ele foi atleta também, né? Mas a carreira dele, ele foi moldada pela parte científica, né? Pela parte acadêmica, né? Hoje ele tem mestrado, né? Completou um mestrado lá na Universidade de Brasília. Mas boa parte dos técnicos foram ex-jogadores que tiveram bastante sucesso. Seleção brasileira, clubes, enfim, de alto escalão no Brasil.
e hoje são técnicos, né? É bem comum, na verdade é mais comum um técnico ter sido ex-atleta e, de fato, um atleta bem-sucedido do que vou dizer, um curioso, né? Que começa a estudar, a gostar do esporte. É mais comum ser ex-atleta mesmo. Bem mais comum. Porque assim, hoje, né, eu faço uma comparação do futebol, porque você é treinador de basquete. Sim. Né? Hoje o futebol ficou muito científico. Sim. Então o sujeito ele joga naquela posição e ele volta, ele recompõe, ele não pode fazer um movimento diferente, ele tem que dar sempre um passe naquela linha, ele tem que fazer a cobertura aqui, taticamente, enfim, tal. No basquete hoje, se a gente pensar em termos de tática, assim, ele está no mesmo caminho? E isso é um processo, e você considera isso como um processo de evolução? Perfeito. Tá. Eu acredito Os movimentos, recapitulando aqui, Perfeito. Os movimentos no basquete hoje são engessados? Não. Eu acredito que o basquete hoje, existe uma tendência, vou dizer, de como jogar, e eu acredito que hoje desempenho no basquete é muito relacionado à estatística, né? Então é muito relacionado a, principalmente, estudo, entender probabilidades, né? Porque o basquete é um jogo, assim, a gente fala muito de aproveitamento no basquete, né? E eu acredito que a parte científica do jogo pauta muito como equipes jogam, mas principalmente como a gente entende outras equipes, né? Então, por exemplo, às vezes uma equipe trabalha de uma forma específica, mas a forma que eles trabalham, especificamente falando, não seja a parte mais perigosa da equipe, assim. Então, quando a gente vai, por exemplo, estudar uma outra equipe, a gente vê os atletas, vê a parte tática, né? Entende o que é mais perigoso pra gente daquela equipe. Então, arremesso de 3 pontos? Elas estão arremessando para 40%. 40% na temporada. É um número bem alto. Então, a gente se preocupa com arremesso de 3 pontos, por exemplo. Eu acredito que a ciência hoje, no basquete, inclusive algumas equipes já, inclusive, criaram departamentos de estatística, né? Para estudar, de fato, o jogo, entender os números, né, que o jogo produz, para, de fato, estarem à frente. Então, acredito que hoje não tem como você trabalhar com basquete sem trabalhar com estatística, mas, principalmente, entender que é um esporte situacional. Né? Em um jogo X, talvez essa ação seja melhor do que no jogo Y. Né? Entender que as realidades por jogos são diferentes. E, a partir disso, a gente começa a entender que... como é que eu entendo por que nesse jogo é melhor fazer isso, nesse jogo é melhor fazer aquilo? Números. Sim. Números. Né? Então, o técnico, né? A comissão técnica que começa a abordar isso de forma mais rotineira, vou dizer, eu acredito que esteja sempre à frente. Sempre à frente. E hoje no Brasil, diversas equipes, acho que 90%, falam sobre dados estatísticos, né? Alguns específicos do basquete, para pautar suas decisões. Todo time tem uma cultura, né? Uma tradição, um jeito de jogar. Sim. Né? Mas a partir de, pelo menos eu acredito assim, e o trabalho que eu vejo, tanto na comissão técnica que eu participo, também nas que já participei e nas que acompanho também, os jogos são baseados em como eu vou colocar o meu estilo de jogo, o meu jeito de jogar contra tal equipe. Como é que a gente vai tomar essas decisões, né? Então, sem perder a sua essência, o seu jeito de jogar, como é que eu vou jogar contra tal equipe? Como é que a gente vai se adaptar para tal equipe? E a entender os números, a estatística, é um direcionamento muito importante para isso, né? Eu acredito que hoje não existe... É muito difícil você não entender estatística e ter sucesso no basquete ou no esporte no geral. Eu acredito que é muito vinculado. Porque quando você vai fazer um jogo contra um adversário, Exato. Você vai analisar o adversário e você vai jogar conforme o adversário se pauta em quadra. Em quadra, exato. E aí o próximo jogo contra outro adversário pode ser algo totalmente diferente. Totalmente diferente. A gente fala muito de uma ação específica no basquete, que é o pick and roll, né? Bloqueio na bola. Né? Quando a gente fala que um adversário defende o bloqueio na bola de forma X... a gente se porta de uma forma. E aí, por exemplo, talvez para esse jogo, aí se prepare assim. Beleza, acabou esse jogo, próximo jogo. O adversário defende de forma Y. Então, é tudo totalmente diferente. Baseando-se no que você falou, a gente conversa aqui conversou muito com os ex-jogadores de futebol aqui, né? Alguns caras craques, outros jogadores assim mais medianos, enfim. Uhum. E é um lugar comum, porque assim... O jogador de basquete enquadra hoje, nas categorias de base, ele consegue entender o jogo. Por exemplo, ele chega para você e fala assim no meio do jogo, olha, tá tendo um movimento assim, a outra tá saindo lá pelo canto. Quer dizer,
Você acha que a atleta brasileira hoje consegue enxergar o jogo de basquete do ponto de vista não, vamos mudar o jogo, vamos mudar isso aqui, que tal a gente fazer isso, que tal fazer aquilo? Você acha que... Porque o jogador de futebol hoje, muitas vezes, tem dificuldade de entender o jogo. Ele tem a técnica, Sim. muitas vezes, mas ele não consegue perceber aquilo que está em volta dele. Né? É lugar comum isso no basquete? Você pega atletas que, de repente, conseguem enxergar o jogo e pode mudar o jogo com ele andando, com ele... Sim. Vou dizer que boa parte não. Grande maioria, não. Grande maioria é isso que você falou, né? A parte técnica está ali, é uma parte... É o ponto forte, mas a parte tática talvez nem tanto. E aí quando a gente fala, o jogador é muito inteligente, o jogador é muito diferente, é por isso. Porque consegue entender o jogo, consegue entender o que a defesa está fazendo, por exemplo, e se adapta em cima disso. Sim, sim. Né? Eu entendo que quando eu estou formando uma atleta, eu preciso formar ela mais do que ela saber fazer bandeja, saber arremessar a bola, saber marcar. Eu preciso que ela entenda também o que está sendo feito. Então eu treino pelo menos com as minhas meninas, muito o olhar de ver o que está sendo feito e como reagir. E eu tento sistematizar ao máximo a tomada de decisão. Então eu estou vendo que aconteceu tal coisa na defesa, eu preciso reagir a partir disso. Né? E aí, conforme ela consegue entender, consegue visualizar o que está sendo feito, ela está entendendo o jogo. Porque aí nasce as lideranças. Exatamente. Está entendendo o jogo. Nasce a liderança. Porque ela vai dizer, Exatamente. olha, você pega ali, você pega Exatamente. lá. Ó, você Exatamente. faz isso, você faz aquilo. Exatamente. Exatamente isso. E aí, quando eu vejo que ela está conseguindo consegue visualizar, porque é muito sobre isso. Sim. Né? E, às vezes você sabe entender o que o jogo. Está rolando naquele jogo, naquele momento, naquela partida. Exatamente. E o que tem que fazer de diferente para tentar arrumar a situação. Exatamente. Porque às vezes você sabe o que é uma defesa X, uma defesa Y, você sabe o que é. Mas você conseguir visualizar isso é diferente. Né? Às vezes na pressão do jogo lá, a torcida gritando, enfim, todos os fatores externos e internos também do jogo, você acaba não conseguindo visualizar tudo. Então, quando eu formo um atleta, eu tento muito falar sobre a parte tática do jogo também. Não lotar ela de formação tática, mas sim que ela entenda que se a defesa está fazendo isso, você não pode fazer isso, você tem que fazer outra coisa, outro movimento, outra tomada de decisão. Né? E hoje, na literatura, né, na parte acadêmica do esporte, o termo tomada de decisão talvez é o que seja mais prevalente. E aí a parte psicológica do atleta. Exatamente. Que é onde entra... Bem mentalmente. Exatamente. Para dar aquele passe certo. E a gente fala de vivência de novo, né? Uma atleta que vivenciou uma situação X, ela com certeza... sabe reagir melhor. Exatamente. Se vivenciou mais vezes do que outro atleta, ela com certeza tende a tomar decisões melhores numa situação X do que um atleta que vivenciou menos. Né? Então, por isso que o jogo na base, o jogar de fato, né? O jogo formal lá, uma partida 5 contra 5, banco e tudo, é muito importante, porque você vai gerar vivências, vai fazer que a atleta esteja em situações de desconforto, vou dizer assim, e que ela aprenda a tomar decisões difíceis em desconforto. Né? Porque no treino, a gente manipula o treino para quê? A atleta tomar uma decisão X, sabendo que a defesa vai fazer aquilo. Então a gente sistematiza. Beleza, então a defesa vai fazer isso aqui. Então o que você tem que fazer é isso. No treino a gente faz assim e tal. No jogo, a gente pode até saber que a defesa vai fazer aquilo. Né? A gente estuda, a gente vê o time assim, esse time aqui faz assim, assim, assado. Beleza. Mas se a atleta não está acostumada a estar naquela situação de jogo, que tem os fatores emocionais, fazendo um jogo bom, fazendo um jogo ruim, a torcida está gritando, enfim, todos os fatores externos e internos que afetam, ela pode até saber, ela pode estar até acostumada a tomar aquela decisão em treino. Mas no jogo que tudo é diferente, talvez não. Né? Então, assim, são alguns fatores que pautam muito como eu trabalho, mas também o que a literatura indica. Né? O treino tem que ser muito parecido com o jogo. Tem diferença? Obviamente tem diferença do treino para o jogo. Mas a gente tenta o máximo aproximar o treino do jogo para que ela esteja naquela situação mais vezes. Exatamente. Só que nada troca o jogo. O jogo lá com o árbitro apitando, com a torcida, com o técnico adversário, com o atleta adversário que não ganhar. A pressão. Nada troca. Né? A gente tenta aproximar o máximo, mas nada troca. Né? Mas é muito relacionado a isso. Tomada de decisão. A gente fazer as meninas entenderem o jogo e tomarem decisões a partir disso. Porque o esporte, no geral, não só o basquete, mas o esporte, no geral, é isso, tomada de decisão. No vôlei, o levantador vai levantar a bola pra cá ou pra lá. É uma tomada de decisão. No futebol, vou cruzar essa bola assim ou vou bater direto pro gol? Uma tomada de decisão. No basquete, vou arremessar ou vou fazer um corte com bola? Tomada de decisão. E aí, quanto mais apurada a tomada de decisão baseada na situação de jogo, eu acredito que a atleta tem mais sucesso. Né? Mais provável que a atleta tenha mais sucesso. Então, assim, quando a gente está falando de, principalmente
confiança, vivência, é sobre isso. Sobre você estar acostumado a estar em situações de pressão e você conseguir tomar boas decisões a partir disso. Legal. E ainda em cima disso, cabe a vocês explicar para as atletas que do mesmo jeito que vocês viram como Sim. o adversário joga, o adversário também viu como elas jogam. Exatamente. Sim. É até engraçado, porque no Campeonato Brasileiro é uma semana de jogos, né? São 6 jogos em uma semana, né? Então, assim, você vivencia basquete o tempo inteiro. E aí é isso, você fazendo o seu scout, né? Você vendo outro time jogando e outro time faz a mesma coisa que você. Então, por exemplo, a gente fez alguns ajustes para, por exemplo, jogar com uma equipe específica lá no Brasileiro. A gente viu o vídeo, passou o vídeo para os atletas e tudo, a gente preparou para jogar o jogo de tal forma. Chegou no jogo, era tudo diferente. Por quê? Elas viram que, com a gente, aquela mudança faria sentido. E aí isso é muito legal também, porque a atleta tem que perceber de fato. Porque, beleza, a gente falou que no vídeo vamos jogar assim. Só que chegou no jogo lá é tudo diferente. Se a atleta não tem o costume de visualizar, entender o que está acontecendo em jogo, já era, tá perdida. Tá perdida. Então é isso. A gente tem uma estratégia X. Beleza, vamos fazer tal coisa. Chegou lá no jogo, não tem como fazer tal coisa porque a defesa mudou, porque o ataque tá fazendo assim, assim, assado. Beleza, se ela consegue entender por que não tá dando certo, a gente consegue mudar. Agora, se a gente consegue nem entender por que não tá dando certo, porque a defesa mudou, a gente tá nem percebendo isso, por exemplo, aí já era. E eu acho que essa parte de preparação e fora de quadra, ela é muito importante na formação. Porque é muito o que a gente estava falando também, sobre no jogo 1, por exemplo, vai jogar assim, assim, assado. No jogo 2 é tudo diferente. E ela entender que mas eu quero fazer essa mesma coisa. Nesse jogo aqui talvez dê certo, mas aquele jogo talvez não dê certo. E ela entender isso é muito importante para a formação dela. Muito importante. Obrigado pela sua presença, Fernando. Foi um prazer, cara. A gente agradece demais, a universidade agradece demais. Prazer, Um papo muito bom. incrível sobre basquete. Obrigado.